povo que chama, existe um povo que clama. Independente se alguns desistiram, independente se alguns pararam, nós estamos juntos. Independente.
Nos levantar neste tempo e dizer: Senhor, ei, eu não vou simplesmente passar por essa vida, eu não vou simplesmente passar por essa igreja, eu não vou simplesmente morar nesse bairro, mas eu vou impactar esse bairro, eu vou impactar a minha casa, eu vou impactar a minha geração, eu vou mudar o ambiente aonde eu piso a planta dos meus pés. Em Deus, essa precisa ser a sua busca, essa precisa ser a sua oração, essa precisa ser a sua entrega dia após dia, e dizer: Senhor, que seja hoje, que seja agora, vem Senhor, derrama o teu Espírito, porque aqui existe uma terra, aqui existe homem, mulher, jovem, criança, que clama, e chama a tua glória, a tua presença, Deus. É muito bom se envolver no louvor e entender essa hora e dizer: precisamos saber quem nós somos no reino de Deus. Precisamos saber para que o Senhor nos chamou. Quem é você? Quem é você? Efésios capítulo 4, verso 11 vai dizer que ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. A verdade é que cada um de nós tem um chamado. Não importa se você ainda é uma criança, não importa se você é um jovem, fala: mas eu só vim na igreja porque a minha mãe obriga, porque o meu pai falou tem que ir, porque eu até acho legalzinho o pessoal. Não importa, né, o que você pensa que está vivendo hoje, o momento que você está vivendo hoje. A
verdade é, talvez você não esteja vivendo aquilo que Deus te chamou para viver, mas Deus não te fez em vão. Deus não deixou com que você fosse simplesmente alguém que iria nascer, crescer e passar por essa vida. Deus quer que seja alguém usado na presença dele, ou usado na presença dele. O Deus Todo-Poderoso, ele te chamou para viver coisas ainda maiores. Ele tem algo para fazer sobre a tua vida, sobre a tua história. Ei, quem é você? É necessário você falar: Senhor, eu quero assumir a minha identidade em ti. Eu quero ficar aí, eu vou ficar, se você quiser sentado, mas se você quiser, pode ficar. Tá? Então é necessário assumirmos a nossa identidade em Deus. É necessário nós dizermos: Senhor, eu sei que o Senhor tem um chamado, eu sei que o Senhor tem um plano, eu sei que o Senhor tem um propósito. Senhor, para que eu estou aqui? Para que eu vim nessa terra? Para que o Senhor deu a luz à minha mãe? Para que o Senhor concebeu o dom da vida? Não é simplesmente por passar. Alguns vão ser chamados para dançar. Estávamos ontem em Teresópolis dançando. Alguns vão ser chamados para o louvor. Alguns vão entregar um folheto. Alguns vão dar um abraço de cura que transforma. Mas a verdade é, fomos chamados para fazer a diferença no nosso tempo. Fomos chamados para fazer a diferença no momento em que conhecemos a Jesus. Ele estava confirmando: ei, eu te chamei. Não importa em qual família você nasceu, não importa em que ambiente você cresceu, mas o importante é, hoje você teve um encontro comigo, para que a tua vida fosse mudada, e através de tua vida, milhares de vidas sejam impactadas pelo poder do Evangelho. Milhares de vidas sejam impactadas pelo poder de Jesus. Alguns apóstolos, outros profetas, evangelistas, pastores e mestres. Mas e você? E você? E aí eu, me lembrando da ministração que fiz há 2 semanas atrás, eu vi que Elias era um homem como qualquer um de nós, mas aconteceu de que aquele homem que foi chamado para aquele tempo, ele enfraqueceu na fé. Aquele homem que, diante de 850 homens, ele clamou os céus, fogo desceu, aqueles homens foram fulminados. Aquele homem que ouvia a Deus, falava com Deus tete a tete, e Deus dava ordem: Elias, vai para lá. Elias, agora vai para lá. Elias, escuta minha voz, porque eu vou te sustentar aonde quer que tu andares, aonde quer que tu colocares a planta dos teus pés. Aquele homem desanimou. Aquele homem parou. E quantas pessoas nós vemos que muitas vezes param no meio do caminho? Quantas pessoas que nós sabemos que elas têm chamados, que ela tem algo do Senhor, mas por causa de situações adversas eles paralisam. Eu comecei a ministração totalmente longe do que eu queria começar, porque eu planejo algo, mas os planos são meus e a resposta vem de Deus. Porque eu queria falar de futebol, eu queria falar que, não, eu sou um craque, quem me conhece sabe que eu, jogando bola, eu danço com a bola no pé, mas não tenho domínio nenhum da bola, tá entendendo? E quando se fala de substituição, a gente lembra logo de jogo, futebol, e a gente sabe que o cara que é fominha no futebol, ele simplesmente não quer sair. Não importa se ele caiu, se ele se machucou, se ele está ralado, se ele está cansado. Não, nós vamos continuar, nós vamos ganhar isso aqui, nós vamos virar, falta só um para virar. Estava 4-0, a gente já chegou 4-3, nós vamos virar, cara, nós vamos ganhar. Ser substituído é muito ruim. Aí fala assim: vou substituir esse
cara aqui que ele já está cansado, já se machucou. Não, cara. Eu quero continuar a partida. Eu quero continuar na partida. Mas aconteceu que Elias, o profeta daquele tempo, como eu falei nas últimas semanas, aquele homem que, diante de uma situação gigantesca, ele do nada foi levantado pelo Senhor. Mas aí veio uma mulher e destruiu aquilo. Aquela fé que aquele homem tinha de desafiar 850 catimbozeiros, 850 batedores de tambor. Aquele homem que desafiou aqueles homens e desafiou toda uma nação e disse: ei, vocês, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Até quando vocês vão decidir se vocês servem a Deus ou a Baal? Até quando vocês vão ficar divididos? Aquele homem que foi com muita ousadia e falou: ei, levantem o seu altar, levantem o altar para Baal, e o Deus que responder por fogo, esse é Deus. Eu irei levantar um altar para o meu Deus. E aquele homem que viu e zombou daqueles homens que falavam de Baal, aquele homem que num determinado momento orou e parou de chover, e depois ele orou e a chuva veio novamente. Aquele homem que orou e fogo caiu do céu. Agora uma mulher paralisa ele. Uma mulher deixa com as pernas brancas. E hoje em dia não é difícil não. Alguns com medo, outros por causa das tentações, por causa das fraquezas, por causa das situações adversas. Muitas das vezes nós paramos por causa de uma mulher, por causa de um homem, por causa de um inimigo espiritual que se levantou, por causa de muitas das vezes uma doença que vem nos afrontando e a gente fala assim: Senhor, o que vai ser de mim? O médico falou que não tem mais jeito. E aí a gente esquece que o nosso Deus, o nosso Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, mas Ele também é o Mestre dos Mestres. Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que sara, Ele é o Deus que transforma todas as coisas, independente de quem somos, independente do inimigo se levantar, independente das situações adversas virem contra mim ou contra você. Eu sei quem é o meu Deus, eu sei para que Ele me chamou, eu sei que Ele vai cumprir os planos e os propósitos dele. Mas diante das dificuldades, das tentações, muitas das vezes nós paramos, muitas das vezes nós recuamos. E foi o caso de Elias. Elias, ele detinha a palavra do Deus vivo, ele detinha a palavra do Deus Todo-Poderoso, mas diante daquela situação, ele se amedrontou e parou. Diante daquela situação, Elias estremeceu. E aí? E você? Elias foi chamado para aquele tempo, mas e nós fomos chamados para hoje. Nós fomos chamados para 2024 impactar no lugar onde estamos. Nós fomos chamados para 2024 impactar a nossa casa, o nosso bairro, o bairro vizinho, a cidade vizinha. Nós fomos chamados para impactar o país vizinho. Nós fomos para impactar a China, lá longe. A verdade é essa. E nunca foi tão fácil. Eu estava falando, arrumei uma confusão com os árabes. Cada um no Paquistão, o outro na França, o outro não sei aonde. E o evangelho foi sendo levado. Está entendendo? Então hoje não há limites para você, mesmo sem sair de Petrópolis, impactar alguém em outro país. Daqui a pouco em outro planeta. Estou falando que daqui a 6 anos o Elon Musk vai levar a gente para morar em outro planeta, Marte, né? Então, tá vendo? Então daqui a pouco você está pregando com alguém lá em Marte. Pelo WhatsApp, pelo YouTube, eu não sei. Eu sei que nós vamos impactar pessoas tanto aqui quanto lá. Porque nós fomos escolhidos para esse tempo.
Mas eu vejo que aquele homem, sabendo o poder de Deus, ele entrou na caverna, ele se escondeu, ele paralisou diante das dificuldades, ele paralisou diante das situações, ele rejeitou a palavra. Sabe o que acontece? Ele decidiu ir por conta própria. É assim que nós fazemos. Nós ouvimos Deus. Deus falou, e a gente está indo. Mas na hora que vem uma situação adversa, a gente esquece muitas das vezes de consultar o Senhor, de consultar a Deus. Deus, é da tua vontade. Senhor, é necessário que eu vá nessa peleja? Ou é necessário que eu deixe o inimigo fazer o que ele quiser? Deixa ele bater, deixa ele falar. Aguenta igual a ovelha muda, matador. Não fala nada. Tem horas que é estranho, mas Deus fala assim, não fala nada. Você não fala nada. O inimigo está batendo, as pessoas estão te acusando. Está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Não que eu vou me defender, que eu vou fazer, que se eu for, eu tenho provas, porque eu estou certo. E Deus fala contigo, não fala nada. E tu fala assim, eu vou falar nada. Eu vou ficar na minha. Mas tu é bom, tu é isso, é aquilo. Não, eu tenho que ouvir a voz de Deus. Está entendendo? Tem horas que Deus vai falar, ei, vá contra os inimigos e você vai vencer. Mas tem horas que Deus vai falar, ei, deixa o inimigo bater, deixa o inimigo falar, porque eu sou Deus. E eu é quem vou fazer a vingança. E eu é quem vou fazer a obra. E eu é quem vou mudar o quadro. Está entendendo? Então, é necessário sempre ouvir a voz de Deus. É necessário sempre ouvir. Se Deus falou para avançar, parar ou recuar. Mas aí eu não posso recuar. A verdade é, muitas das vezes Deus fala assim, é necessário recuar para pegar impulso. Está entendendo? Então, recuar é porque Deus fala, é para pegar impulso. Fica tranquilo. Tem horas que a gente tem realmente que ficar calado. Tem horas que a gente tem que fugir do inimigo, igual José fez. Tem horas que a gente precisa esperar Deus falar, para depois falar alguma coisa. Elias entrou numa caverna com medo de uma mulher. Pedro estava andando sobre as águas, mas de repente ele começou a reparar no vento. Jonas, ele tinha uma missão de pregar para uma cidade, mas ele olhou e falou assim, que Deus vai matar os ninivitas? Quero mais aqueles manos. Eu não vou pregar para esse povo. Pecadores! Eu agora sei de onde são esses Jonas. Né? E você? Qual é a sua desculpa? É o frio? É a chuva? Muda para o roseal. É o cansaço, é o cansaço. Muda para lá. É o cansaço. Está entendendo? A gente arruma desculpas. Jonas queria que aquele povo se lascasse. Elias ficou amedrontado por uma mulher. Pedro começou a olhar para o vento, para as tempestades. A gente começa a olhar, mas a roupa do irmão. Ai, mas aquele pastor está dançando em vez de pregar. Mas isso e aquilo, a irmã que arruma, né? Um problema. Aí eu vou para a igreja e vou resolver o defeito de todo mundo. Eu vou mesmo, eu vou lá e confiro, ó, defeito desse, defeito daquele. Qual é a tua desculpa para servir o Senhor? Essa semana eu estava conversando com uma menina. Aí eu falei para ela assim, eu descobri, né, através de um estudo, como é que se denuncia um prédio torto. Ela falou, como? Construindo um certo do lado. Você não precisa fazer nada. Aí a gente quer falar mal dos outros, quer fazer isso. Constrói algo certo do lado. Está errado? Então toma a sua postura e faz o certo. Está entendendo? É necessário a gente entender que enquanto muitos de nós está negando o evangelho aqui porque está russo, porque está frio, eu estou sentindo um calor de sol, sangue do cordeiro. Muitos de nós estão inventando desculpas para o Senhor, mas hoje tem um jogo do Flamengo. Eu vou ver o Flamengo passar vergonha de novo. Está entendendo?
carregando a presença e o chamado do Senhor. Acontece de que lá na África, as pessoas dizem que os caras andam 2, 3 horas a pé para chegar numa igrejinha, sem teto, para muitas vezes sentar no bar e adorar a Deus por 6, 7, 8 horas, cantando, dançando e sendo ministrado pela palavra direto. Aí a gente fica assim, eu estou tão cansado, mas é que é isso, é aquilo, aí a gente está dando desculpa. Enquanto tem pessoas que elas estão, entrando em cavernas, entrando em igrejas subterrâneas para ouvir o Evangelho, em lugares que o Evangelho é proibido de ser pregado, e a gente dando desculpas para Deus. Aí quando eu vejo que Elias, o cara que ouvia Deus, que foi para lá, veio para cá, fez, aconteceu, agora ele fala: Deus, eu quero a morte porque essa mulher me ameaçou. Eu falo: meu Deus, será que nós vamos ser assim? Deus nos proteja disso, porque jamais eu quero ser substituído. Olha o que Deus falou para Elias. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, verso 15. E o Senhor disse: vai, volta pelo teu caminho. Tu veio de lá, meu filho, volta para lá, para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria, também Jeú, filho de Nimsi, ungirás rei de Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Está entendendo? Imagina, muitas vezes a gente ia fazer pirracinha com Deus, a gente, Deus, isso e aquilo. Se eu não for, meu irmão, se eu sair daquela igreja, aí, meu irmão, a gente acha que a obra é do pastor Paulo, a gente acha que a obra é do homem, mas aqueles que vivem o propósito e o chamado do Senhor, eles vão entender que, opa, isso não é o Jonas, não é do Jonas, não é do pastor, não é disso, não é daquilo, é do Senhor. Porque muitas das vezes a gente acha que se não for eu, não, porque se não for eu, se o pastor não estiver na igreja, que o pastor não estiver na igreja, levanta outro, vai pregar no lugar dele melhor do que ele. Está entendendo? Elias era um homem que tinha tudo, mas agora Deus fala assim: vai lá e unge outro no teu lugar. No lugar de Elias, eu sei que Elias foi para lá com Deus, não morreu até hoje, o cidadão está lá, mas eu no lugar de Elias, eu ia falar assim: o quê? Rapaz, eu fiz um charme danado. Aí agora Deus falou assim: vai lá e coloca outro no teu lugar. Vai lá e unge outro no teu lugar. E fala assim: agora que eu estava mais ou menos, eu vou sair de campo. Agora que eu aprendi. Está entendendo? Aí eu fico pensando, Elias já tem ficado pensando assim: rapaz, Eliseu, será que é um dos filhos do rei? Não, os filhos do rei não tem filho com esse nome. Será que Eliseu é alguém da minha escola de profetas? E será que Eliseu é alguém? Peraí, eu não conheço o nome Eliseu. Eliseu, quem era Eliseu? Era outro que também não era ninguém, que ninguém conhecia, mas partiu, verso 19, partiu pois Elias dali e achou Eliseu, achou o menino, filho de Safate, que andava trabalhando, ralando, lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou os bois e correu após Elias e disse: deixa-me ir beijar meu pai e minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu: vai e volta, porque já sabes o que eu fiz contigo. Deus escolheu Eliseu e separou para a sua grande obra antes mesmo dele saber. Ele ainda estava trabalhando. Eu fico pensando, enquanto Elias estava lá na caverna: eu quero morrer, eu não quero mais essa vida, eu não quero mais ser profeta, aquela mulher mexeu comigo, ela vai me matar.
ministério não é mole não. Aí, meu irmão, Eliseu tá lá no campo, ralando, puxando boi lá, puxando o arado, arando a terra, falando: ah, Deus, como eu queria ser profeta. Ah, Deus, como eu queria ser igual a Elias. Como eu queria ser usado para falar que pare de chover a independência, agora que chuva no Roseral. Ah, Deus, como eu queria falar: ah, Deus, manda fogo nesses demoniados aí, queima todo mundo. Está entendendo? Enquanto alguns estão negando o ministério, pessoas que têm um chamado grandioso, poderoso, o cara toca bem, o cara, né, canta bem, o cara prega bem, mas aí fala assim: ah, não, eu prefiro a minha vida de prostituição, eu prefiro a minha vida de drogas, eu prefiro a minha vida paralisada na frente da televisão. Está entendendo? Tem outros falando assim: ah, Senhor, como eu queria a oportunidade de ser pregador do Evangelho. Ah, Senhor, como eu queria, né, morar num país onde o Evangelho é livre para ser pregado, porque eu queria te servir, te adorar e gritar para todo mundo na rua: Jesus te ama, Jesus mudou a minha vida. Está entendendo? Enquanto nós, muitas das vezes, viramos o crente 007, né? Escondemos a nossa Bíblia no bolso, que agora ela está no celular. Aí, né? Passa, ninguém pode saber que eu sou crente, não, senão vão me zoar. Senão, né? Eu não vou conseguir me enturmar com a galera. Enquanto a gente está aí fingindo que é agente secreto da igreja, tem gente querendo: ah, Senhor, eu queria tanto. Está entendendo? Muitos que estão ralando, muitos que estão lá penando e dizendo: ah, eu queria tanto uma oportunidade. E não tem. Está entendendo? Então eu fico pensando, talvez Elias estava rejeitando, mas Deus estava lá olhando e falou assim: rapaz, Elias, fica tranquilo aí. Que ó, é um cidadão. Ele está para lá e para cá puxando o arado. Para lá e para cá, mas ele está me chamando, ele está clamando, ele está querendo uma oportunidade. Mas ele deve estar falando assim: poxa, mas eu não sou filho do rei, eu não consegui conhecer Elias para entrar para a escola de profetas dele, eu não conheço ninguém que seja do manto para me indicar, para me dar aquela oportunidade de pregar numa igreja grande para eu ficar famoso. Aí Deus estava lá olhando. Está entendendo? Que Deus está olhando para você. Por mais que você fale assim: poxa, mas eu não consegui isso, eu não fiz aquilo, ah, eu não fui chamado ainda. Você já foi chamado, porque o Senhor está olhando para você. Aí talvez você fale assim: mas o pastor ainda não me viu. Então fala com o meu pastor, porque o pastor está doido para te ver. Está entendendo? Então o que acontece? Deus estava olhando para Eliseu ali, trabalhando e falando: Elias, fica tranquilo. Quer morrer? Tu não vai morrer também não. E aquela miserável lá profetizou que vai morrer até amanhã. Quem é ela para falar contra mim? Então tu não vai morrer não. Nem tu, nem ela. O desejo de ninguém vai ser cumprido hoje. Aí Deus vai lá e chama Elias para ungir Eliseu profeta no seu lugar. Enquanto, né, Eliseu estava ali com os bois, arando a terra do seu pai, Deus já estava escolhendo ele para a sua grande obra. Eliseu estava arando a terra, mas Deus estava dizendo assim: eu quero que você comece a arar a terra de corações, eu quero que você comece a transformar vidas, eu quero que você transforme morte em vida. Eu quero que você faça grandes milagres. Enquanto você está arando essa terra, eu estou olhando você já trabalhando na terra de muitas pessoas, impactando muitas vidas, não somente a terra dos seus pais, mas o coração de muitas pessoas. Está entendendo? E aí você precisa entender: quem sou eu? O que eu estou fazendo hoje? Porque Deus estava olhando para ele, porque ele estava trabalhando, porque ele estava fazendo algo, porque ele estava dizendo: ah, não, eu não vou ficar parado, eu vou falar, pastor, nem que seja limpar o banheiro, nem que seja segurar o microfone, o cara ali acabou o pedestal, eu vou querer fazer alguma coisa. Está entendendo?
Pedro era um pescador, e Deus olhou para Pedro e falou assim: Pedro, para de ser bobo, rapaz, está pescando esses peixes aí, eu quero te fazer pescador de homens, você está levando esses peixes para a morte, mas eu quero que você traga homens da morte para a vida, eu quero mudar histórias através de você, Pedro. Davi estava no campo, ninguém via, estava fedendo, estrume de vaca, cocô de boi, cocô de cavalo, Meu Deus. fedendo a ovelha, ninguém dava nada, mas Deus estava vendo um adorador. Deus já estava vendo aquele menininho que todo mundo dizia, o fedorentinho do campo. Deus estava dizendo: opa, esse é o próximo rei de Israel, esse é o rei que eu tenho segundo o meu coração. Ei, Deus já estava vendo Davi no palácio, está entendendo? Enquanto alguns olham para você e falam assim: isso aí não é nada, Deus está olhando e falando: ei, eu te chamei para uma grande obra, eu te chamei para grandes coisas, eu te chamei porque eu tenho um grande projeto sobre a tua vida. Gideão estava malhando o trigo no lagar, escondido, amedrontado, mas Deus olhou e falou assim: você é um grande guerreiro. Ei, eu tenho em você um juiz, eu tenho em você um legislador, eu tenho em você uma grande obra para fazer. Está entendendo? Uns dos discípulos estavam pescando, outros estavam na coletoria de impostos, mas você está fazendo o quê? Está entendendo? Dos primeiras vezes você está fazendo o quê? É necessário que você faça mais, é necessário que você se entregue mais. E aí essa semana eu falei para a menina, para alguém, foi para um monge que eu estava conversando. Falei, o Miles Monroe, ele tinha uma frase, né? Tem uma frase que me impacta muito. E ele fala assim: your work is not your job. O seu trabalho não é o seu emprego. O seu emprego não é o seu trabalho. O seu trabalho, o seu emprego é o que eles te pagam para fazer. Mas o seu trabalho é o que você nasceu para fazer. Então, né? O seu emprego é o que toda vez você tem que falar para o seu chefe e receber o seu salário no final do mês. Sendo funcionário. Mas o seu trabalho é o que você nasceu para fazer. É aquilo que Deus te designou para fazer. E muitas das vezes Deus vai fazer contigo igual fez com Eliseu. Tu estava no teu emprego, mas Deus falou assim: agora vai trabalhar para mim de verdade. Está entendendo? Mas tem pessoas que falam: não é isso, não é o tempo, não é assim. Porque o maior problema de muitos pastores que eu conheci, que desistiram da caminhada, que desistiram do ministério, porque opa, eu tenho um chamado, eu sou um pastor, eu largo tudo e agora vou viver da obra. Aí Deus falou assim: rapaz, a obra que você tem que viver é virando concreto, amarrando ferro, batendo laje. E aí sim, num determinado momento eu vou te sustentar na minha obra. Mas entendeu? Tem gente que não entende o tempo, o processo. Pode acontecer, Deus fala: não, você vai viver diretamente para a minha obra. Mas tem coisas que a gente precisa entender, que tudo é de acordo com o tempo. Aquilo que Deus quer fazer, Ele vai fazer no seu devido tempo. E eu falando de substituição, eu tive que me lembrar de algo poderoso. Porque Elias, ele vai ser substituído por Eliseu. Eliseu, ele vai tomar o lugar de Elias e continuar a obra profética, continuar o que eu acho que era para Elias estar fazendo. Mas Elias parou. Aí a gente fala: Senhor, mas é que eu não tenho chamado. Senhor, mas é que eu não tenho o dom de pregar. Senhor, mas é que eu não guardo um versículo bíblico sequer. Senhor, mas está difícil para mim. Aí a palavra vai dizer: aquele que tem falta de sabedoria, peça, porque Ele é gracioso, Ele é bom e dá àquele que pede. Aí a palavra vai dizer: pedir, pedir, dar-se-vos-á. Está entendendo? O negócio é que a gente precisa falar: Senhor, se o Senhor tem chamado, ei, me ajuda. Senhor, eu vou estudar, eu vou buscar, porque
É só isso que a gente precisa. Mas é que eu não sou filho do pastor, eu sei que, né, a obra ela passa de pastor para pastorinho. Tourinho, né? Porque filho de pastor não é pastorzinho. Está entendendo? Mas a gente fica assim, mas será? Será não? O que Deus te chamou para fazer, Ele vai cumprir. E você foi escolhido para uma grande obra. E o preço da substituição foi muito alto. Ele já pagou o preço. Jesus já se entregou na cruz do Calvário por mim e por você. Jesus já fez o que devia fazer por mim e por você. Jesus já se entregou naquela cruz para dizer: ei, ide e pregai o Evangelho. Ide e tende bom ânimo diante desse mundo cruel, diante das situações adversas, diante de tudo que você vai enfrentar. Continue cumprindo a minha obra e meu chamado. Vai doer. Às vezes você vai ter que ficar calado. Às vezes o inimigo vai parecer que está batendo na tua cara e tu fala assim: rapaz, não consigo nem me defender. Mas às vezes é o que Deus tem para fazer. E o que Deus vai fazer vai ser muito maior do que você pode enxergar com os seus olhos naturais. É necessário ficar calado às vezes. É necessário, né, passar por situações, por tribulações. É necessário arar a terra por muito tempo e estar ralando, e suando e fazendo a tua parte. E muita gente rindo: ah, tudo errado, está arando a terra, não disse isso, se Deus não prometeu aquilo. E muitas vezes o inimigo vai estar, né, te afrontando e rindo da tua cara. E você vai falar assim: Deus, eu falo agora, eu grito, eu bato, eu pulo. E Deus fala: até o momento que você tiver que falar. Se for necessário, fale em inglês. Mas fale. Deus vai fazer a obra de uma forma sobrenatural. Amém. O preço já foi pago. Eu quero te pedir para se colocar de pé. Deus, a tua palavra, Deus, ela foi pregada conforme tu colocou no meu coração. Deus, eu creio que aqui o Senhor tem grandes homens, mulheres, crianças, Senhor, que foram chamadas, Senhor, para algo sobrenatural. Então, Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero crer, Senhor, que a tua igreja, Pai, vai receber essa palavra, Deus, e entender: ei, eu tenho muito mais para fazer. Eu não vim para cá para simplesmente ficar parado. Ei, eu quero fazer parte do evangelismo, eu quero fazer parte da dança, eu quero fazer parte da pregação, eu quero abrir o culto, eu quero ministrar o louvor, eu quero fazer algo que vai impactar os dias em que eu estiver nessa terra. Aleluia! Deus, em nome de Jesus, eu creio, Deus, numa geração sendo levantada. Deus, uma geração de terra que clama, uma geração de terras, de homens e mulheres que tem a terra arada pelo Senhor, que tem o coração transformado pelo Senhor, que, Pai, foram chamados para este lugar, que foram chamados para este tempo, para Deus, em nome de Jesus, mudar, Deus, esse ambiente, mudar, Senhor, a autodependência, mudar, Senhor, a cidade, Deus, de Petrópolis, Pai, em nome de Jesus, impactar o estado do Rio de Janeiro, Senhor, por que não o Brasil? Por que não, Senhor, pessoas lá fora? Nós sabemos, Pai, que, Senhor, o Senhor tem um grande chamado, que o Senhor tem uma grande obra, e que, Pai, para o Senhor não existem impossíveis, para o Senhor não existem limites, Senhor. Então, Pai, faça, Deus, aquilo que te apraz, e hoje, Senhor, aviva a tua obra, e hoje, Senhor, transforma, Deus, as nossas vidas de uma forma sobrenatural, ao ponto, Deus, dessa palavra mudar, Deus, dentro de nós, Deus, fermentar dentro de nós, Senhor, e criar, Deus, oh, Senhor, algo sobrenatural crescendo, e crescendo, e crescendo, Deus, achando, Deus, queimando e fazendo, Deus, aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, para o nosso chamado. Eu creio, Pai, que é um novo tempo. Eu creio, Senhor, que grandes coisas, Deus, estão por vir. E, Pai, em nome de Jesus, ativa a tua igreja.
Assim, Deus, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Amém, Deus. Alguém quer receber uma oração por algo específico? Talvez essa palavra mexeu com você e você quer que algo aconteça no teu ministério, na tua vida, quer ser ativado de uma forma sobrenatural.